Recentemente, eu tenho me recordado de um evento que aconteceu nos últimos anos, em que, bom, eu tinha recém me mudado de cidade e fui para uma outra região do país. Lá, eu acabei casando, constituindo família e me estabilizando. Aí eu pensei, acho que é um bom momento de pegar e dar uma oportunidade para alguém, né? Eu sempre tive um coração muito generoso. Fui criado num lar cristão, evangélico, e eu sempre tive dentro de mim de que as pessoas mereciam uma chance na vida, né? Mesmo aquelas que não tinham um berço ou uma origem abastada, ou até mesmo não tinham um ponto de partida fixo, né? Eu sempre pensei que essas pessoas elas eram as que mais mereciam todo tipo de ajuda, e eu já estava numa situação bem melhor. Eu pensei comigo mesmo, nossa, eu devo ajudar, nem que seja pelo menos um amigo, alguém próximo, alguém conhecido. E aí, conversando mais com a minha mulher, eu pensei o seguinte: não, eu vou chamar um amigo meu que serviu no exército comigo. É um cara que eu já conheço, já tem alguns anos, é um rapaz responsa. Já praticamente tivemos um convívio por um longo período de tempo. Eu pensei que seria uma boa poder dar uma oportunidade para ele, já que ele vivia num dos lugares aqui no Brasil que são mais perigosos que tem, né? E a região onde eu estou morando tem muita oportunidade de emprego. Eu pensei, poxa, eu vou trazer esse cara aqui para minha casa, vou dar um pontapé inicial, ele vai poder seguir a vida dele. Ele veio para cá, para a região onde eu moro, e se instalou aqui em casa. A princípio, tínhamos estabelecido regras bem rígidas, até porque ele estava vindo morar numa casa de um homem casado, certo? Então, eu tive que estipular regras e de tanto de convivência quanto regras comunais, assim, do convívio mesmo da casa. E a princípio, antes de vir mesmo, ele concordou com todas. Chegando aqui, ele era o melhor colega de apartamento possível. Arrumava tudo sem eu pedir, fazia inclusive o que não devia, no sentido bom da palavra, né? Ele era bem proativo, era um rapaz bom, estava sempre procurando emprego, mas chegou um momento que ele começou a apresentar uns comportamentos estranhos. Ele não dormia, ele não se alimentava e todo momento que a gente questionava do porquê, ele dizia que era porque estava com saudade de casa. Ou porque ele dizia que não estava se sentindo confortável num ambiente com liberdade, né? Que a gente dava todo tipo de liberdade do mundo para ele. Depois conseguimos uma indicação, ele acabou trabalhando numa empresa que a minha esposa recomendou e se estabilizou, né? Se estabeleceu na empresa. E após isso a gente pensou, não, a gente vai fazer o seguinte, você passa da experiência, você chama a sua mulher, né, para ela vir aí, você já vai ter alugado a sua casa, ela vai ter chegado aí, e aí vocês podem morar juntos. Aí ele começou a enlouquecer e a surtar, disse que precisava dela aqui a todo custo, parou de comer, parou de fazer as atividades domésticas, não fazia nada dentro de casa, quando era questionado, fingia que não ouvia, ia para o quarto e se trancava, passava praticamente o dia todo e a madrugada toda, quando estava de folga, apenas jogando no computador dele. E, bom, eu pensei, nossa, esse cara ele deve estar com algum problema psicológico, deve estar triste, deve estar meio abalado, com saudade da mulher, com saudade de casa. Fui trocar uma ideia com ele. Aí, bom, vocês sabem como é que funciona a mente masculina, né? A gente não tá querendo ser o psicólogo de outro homem. A gente tá querendo resolver o problema de outro homem. Então, conversa vai, conversa vem. Ele estourou, disse que queria arranjar, na verdade,
um segundo emprego desesperado, ou na verdade vender coisa na rua. E na cidade onde a gente vive atualmente, né, não pode fazer esse tipo de coisa, né? A prefeitura ela não permite camelô, não permite venda na rua. E ele acabou fazendo esse tipo de serviço. Ele acabou sendo chamado a atenção também pela prefeitura, por um fiscal que estava passando na rua. E depois ele começou a inventar que ia fazer atividades criminosas. Aí eu estourei com ele. Aí eu não tive outra alternativa a não ser permitir ele trazer a mulher dele. Ele trouxe a menina, uma menina que praticamente era crua do mundo, né? Não conhecia nada da vida real. E após isso, dito e feito, dentro da minha casa ele foi lá e fez um boneco na menina. Após isso, eu já estava de saco cheio, tive uma discussão ferrenha, botei ele no lugar dele, né? É claro, ninguém nunca vai reconhecer que está errado. E pedi educadamente para que ele se retirasse da minha residência. Foi procurar o canto dele e assim foi. Mas eu percebi uma coisa. Nesse período que ele esteve aqui, mesmo que ele tivesse evoluindo em tudo na vida, sendo que já estava há muito tempo desempregado, sem nenhuma perspectiva de vida aonde ele vivia, vivendo num lugar cheio de violência, quando ele veio para um local onde era pacífico, porque a cidade onde eu vivo é muito segura, onde tem muita oportunidade de emprego, onde os serviços públicos realmente funcionam, ele praticamente quebrou. Não entendia como é que os chefes do trabalho dele não faziam adiantamento de salário por fora, não entendia como que o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro não funcionava por aqui. Quando as leis funcionam no determinado lugar, o jeitinho não tem vez. E, bom, a mentalidade dele, né, de Zuca, né, de Brazuca, não conseguia compreender esse tipo de coisa. Ele via um local totalmente seguro e praticamente vivia com medo, não queria sair de casa, não queria tomar um sol, não queria fazer nada. A gente tirou ele do habitat natural dele e colocou num local estranho que ele não conhecia, esperando que o rapaz fosse se desenvolver, porque era um ambiente próspero, um ambiente bom para qualquer pessoa que quer crescer na vida. E simplesmente mudou da água para o vinho para pior. Isso me fez coçar a cabeça. Aí eu pensei, nossa, quando a gente tira alguém do seu habitat natural, por mais que ele não fosse um preguiçoso, por mais que ele não fosse vagabundo, a gente tira alguém do habitat natural da pessoa. Vamos supor, o cara está acostumado só com violência, com guerra civil, boa parte do país vive em guerra civil, está acostumado apenas com pobreza e desemprego, não conhece oportunidade, acha que para ter alguma oportunidade na vida tem que partir para a ilegalidade, ou tem que dar algum jeitinho, alguma manobra do ri-ri, levei vantagem para poder prosperar no país. E, bom, ele acabou chegando num lugar onde as coisas não funcionam assim. Por ele não estar acostumado com um ambiente tão próspero e pacífico como esse, a mente dele entrou em parafuso. Não queria se alimentar, não queria viver, parecendo que tinha medo de ser feliz. E na cagada acabou fazendo um boneco sem estar preparado para isso. Ou seja, ele acabou envolvendo não somente uma menina, que era uma terceira, uma pessoa que estava fora da ocasião, né? Que não tinha nem que estar se envolvendo naquilo, mas ele acabou envolvendo a mim, que estava tentando ajudar ele, porque toda essa situação aconteceu dentro da minha casa, e uma criança inocente, que não tem culpa de ter tido a, a relação dos pais, né, de ter tido o azar da relação dos pais ter acontecido da forma como aconteceu. Moral da história: eles estão atualmente vivendo bem, graças a Deus, né? Eu acho que estão vivendo bem, pelo que aparenta estão, né? Mas todo esse conflito poderia ter simplesmente sido evitado
Se eu simplesmente tivesse coçado a mão na consciência e ter dito para mim mesmo, cara, não faz isso. Não tira o sujeito do habitat natural dele. Não force uma criatura aquilo que ela não é. Geralmente, quando você não dá vazão a algum tipo de sentimento reprimido que esteja dentro de você, por exemplo, o cara só conhecia putaria, tiroteio e todo tipo de maluquice na região dele. Quando ele veio pra cá e já não tinha esse tipo de coisa, quando ele não conseguia mais extravasar mais aquele sentimento negativo que ele tinha dentro dele, que na região dele ele poderia fazer à vontade, o bicho simplesmente quebrou, a mente dele quebrou e entrou em parafuso. Então, na verdade, o culpado nessa história não foi ele, não foi a menina, não foi minha esposa, não foi a criança que nasceu. O culpado simplesmente fui eu. É, às vezes tem coisas que você não deve meter a mão. E eu tenho tido refletido esse tipo de mentalidade, né? Porque isso entra em conflito com as minhas crenças pessoais. Eu sempre pensei o seguinte, que as pessoas elas têm que ter uma segunda chance na vida, que da mesma forma que os meus princípios me ensinaram que Cristo, né, na verdade, deu uma nova chance a todos, né? Eu deveria ter que fazer o mesmo. E realmente, eu não estou errado de pensar dessa forma. Só que o mundo de hoje em dia já não é mais o mesmo de antigamente. Antigamente, se tivesse um mendigo na frente de uma igreja católica e o padre chamasse o mendigo para dentro da igreja, era capaz de dar um emprego pro cara, botar ele para dormir dentro da igreja, dar um endereço para ele poder partir dali e procurar emprego, fazer os documentos dele se regularizar como um cidadão autônomo na sociedade, né? Hoje em dia, por exemplo, é claro, isso tudo é um exemplo, se um padre abrir as portas da igreja para os mendigos que estão ali na frente, eles vão saquear ela por dentro, vão embora e no mesmo dia não vão nem deixar uma carta para o padre. E talvez é bem capaz que, possivelmente, no mundo de hoje em dia, nem o padre esteja vivo quando isso acontecer. Então é um ótimo exemplo para a gente ver que hoje em dia a gente vive num mundo individualista, onde as pessoas elas não se importam com o próximo, não se importam em fazer o bem ao próximo, o bem que elas recebem, elas não têm importância para elas de retribuir de volta. Então, eu olhando por essa ótica, eu vi o seguinte: o que que adianta, por exemplo, eu pegar e oferecer ajuda a um morador de rua, que no final das contas ele vai pegar, vai comer a marmita que eu entregar para ele e no fim do dia vai continuar ali. Mas você pode simplesmente pegar e ajudar ele de outra forma, pode abrir a porta da sua casa, pode indicar ele para o emprego. Poder eu posso, poder eu posso. Mas e os riscos que eu vou estar correndo com isso? Isso ninguém fala, porque afinal de contas, eu sou pai, eu sou marido, eu tenho uma propriedade, eu tenho que zelar pelas pessoas que são minhas protegidas, né? Não posso simplesmente, hoje em dia, como o mundo tá do jeito que tá, abrir as portas para um qualquer desconhecido e simplesmente receber uma pessoa que eu não sei se vai melhorar ou não, ou se está apenas me enganando para tentar usufruir de alguma coisa. Eu tive essa reflexão quando eu recentemente olhei um livro, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi pela capa A Máfia dos Mendigos. E é um livro de teologia, é um livro de teologia reformada, não me lembro o nome do pastor que escreveu esse livro, né? Mas pelo que eu dei uma olhada nesse livro, né, ele trata sobre esse tipo de assunto, né? Às vezes você tentar ajudar da forma que você consegue, você apenas está mantendo a pessoa ali naquele mesmo estado de miséria.
E a pessoa não vai sentir uma vontade de evoluir e nem sair daquela situação. Isso me fez pensar que se eu também fizer mais do que devo para ajudar essa pessoa, mesmo que, obviamente, eu saiba que não devo procurar receber nada em troca, mas, obviamente, lógico que eu estou tentando ajudar alguém, pensando que essa pessoa vai melhorar e essa pessoa, por algum motivo, acabar fracassando, eu vou pensar, poxa, eu me esforcei tanto, 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 e a pessoa simplesmente acabou fracassando na minha mão. Mas não nos devemos nos culpar, né? Afinal de contas, cada um é dono do seu próprio nariz. Isso me fez ter um senso de maior individualidade hoje em dia. É claro, o coletivismo é bom e tudo mais, mas hoje você não pode, na maioria das vezes, nem confiar nos seus próprios parentes, quanto mais confiar em uma pessoa estranha. Um amigo, um colega, até mesmo o seu cachorro, ele pode simplesmente se virar e te morder. Então, da forma como tá, a única forma que tem é simplesmente ajudar a si próprio. Se a pessoa tiver numa situação muito degradante mesmo, é claro, a vida é sempre maior do que qualquer outro preconceito, do que qualquer outro conceito que você tenha, né? Então, tipo, se a pessoa realmente está correndo um risco real de vida, sempre tem que ser feita uma boa ação. Agora, tudo com os devidos limites, não se deve fazer mais do que você pode fazer, porque obviamente você pode não receber o mesmo retorno. E é muito engraçado parar para pensar, porque eu já vi muitas pessoas que ajudaram tanta gente e no final das contas, essas pessoas que foram ajudadas nunca retribuíram de volta. Então, nessa sociedade, tudo que você faz, tudo que você é, não é medido. Na verdade, você é medido pelo que você pode oferecer, o que podem tomar de você, e nunca pelo que você é, pelos seus princípios, pelo seu caráter. As pessoas que vão estar rodeando você, elas sempre vão estar querendo, na verdade, sugar alguma coisa de você. Nem que seja algo imaterial, como, por exemplo, caráter ou até mesmo atenção, mas as pessoas sempre vão querer sugar algo de você e vão querer sempre algo em troca no lugar. E quando você tem esse tipo de ótica, você vê que o interesse está em todo tipo de campo da sociedade, em todo tipo de canto do mundo, em todo tipo de canto animal também. No fundo, todos nós somos animais. Eu olho para o meu cachorro, ele abana o rabo para mim todos os dias que eu alimento ele com ração, mas eu realmente tenho a certeza, porque já aconteceu, porque se eu abrir o portão de casa, ele simplesmente vai embora, sem olhar para trás. E não vai, na maioria das vezes, voltar, porque eu vou ter que empreender algum esforço para trazê-lo de volta, como já aconteceu. Então, é um instinto, é um instinto natural do homem, do ser humano, até mesmo todos os animais, né? De buscar sobreviver à custa da natureza. À custa da natureza não somente de coisas inanimadas, mas também de outros seres vivos, né? Afinal de contas, estamos sempre numa competição, né? Uma competição pela sobrevivência, não somente na, na questão natural, né? Em estado de natureza, mas também nesse estado urbano que nós vivemos hoje em dia. E, na verdade, essa competitividade que nós temos no nosso sistema atual, né, que é o sistema capitalista de protecionismo, né, é ele que define que as pessoas têm que competir entre si numa corrida dos ratos que nunca termina, onde no final do dia você vai ter dado mais do que você vai receber. E no final das contas isso não é errado, desde que o que você esteja fazendo vai te levar em algum lugar. O problema é que você está sempre rodando em círculos, sempre naquela mesma rodinha de hamster, sem sair do lugar. E as pessoas que você está colocando ali simplesmente estão do mesmo jeito. A única diferença é que elas vão te chutar para fora da roda. E depois disso, nem a roda você vai ter. Bom, é uma metáfora mesmo para entrar nesse tipo de situação, mas vocês entenderam. Praticamente
um conselho a dar sobre isso, a não ser que tome conta do seu próprio nariz, seja uma pessoa boa, mas tenha equilíbrio. Se você for bom demais, o mundo vai te passar uma rasteira. Afinal de contas, aprendemos no jardim de infância, né, que temos que sempre sermos bons, não mentir, sermos pacíficos. Mas quando crescemos, nós aprendemos que se tivermos esse tipo de atitude sempre, nós vamos sempre levar rasteira da vida. Então temos que ser sábios e prudentes como uma serpente, para poder lidar num mundo de falsidades, onde as pessoas usam máscaras. Todo mundo usa máscara, independente de quem seja. As pessoas simplesmente se movem apenas por interesses. E quando parece que não são por interesses, são interesses biológicos, interesses naturais. Como, por exemplo, a mãe que quer criar o seu filho, né? Quer que ele se desenvolva, não quer que ele morra na infância, obviamente por um determinismo biológico. Então, sempre são interesses. Se não vai ser o seu interesse, alguém vai ter um interesse em você. E se ninguém tiver um interesse em você, bom, você já está morto. Porque afinal de contas, a sociedade sempre vai extirpar para fora quem ela não quer e quem ela não deseja. E quanto sempre tiver alguém dando algum tipo de atenção a pessoas em necessidade, elas sempre vão estar sendo visíveis na sociedade, mesmo que não pareça. Mas tem muita gente disposta a ajudar e tem pouca gente disposta a mudar. É isso.